Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Programador Raiz. Se você está chegando agora, já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todos os vídeos aí. Aqui a gente fala sobre Python, sobre ciência de dados, sobre engenharia de dados e todos os assuntos aí relacionados. Beleza? Aqui a gente vai do noob ao expert com a gente até a sua avó vai aprender Python. Beleza? O assunto de hoje é funções. Vamos lá. Bom, então o que são funções? A função nada mais é do que um pedaço de código que você vai guardar e você vai conseguir reproduzir ele depois, né? Reutilizar aquele código aonde você quiser. Então vamos ver esse negócio na prática. Vamos lá, como é que a gente define uma função? Para isso, a gente usa o def, beleza? Def, o nome da função. Então vamos pegar aqui como exemplo hello world, certo? Dois pontos. Aqui eu já estou dentro do escopo da função, eu posso colocar o código que eu quiser. Vamos fazer um exemplo simples aqui primeiro. Hello World. Ok? Eu defini a função. Agora eu posso chamar a função, né? Como é que eu faço isso? Eu uso o nome da função com parênteses depois. Então o que ele fez aqui? Ele pegou e executou o código que está dentro da nossa função. Beleza? Além disso, eu consigo também colocar argumentos na minha função, né? Então vamos criar outra função aqui, por exemplo, chamada soma. Eu vou pegar dois números, um número A e um número B. Então esses vão ser argumentos que eu vou ter que passar para a minha função, né? E eu vou printar A mais B. Vamos testar esse negócio aqui. Então agora quando eu for chamar a função, eu preciso colocar um valor para o A e um valor para o B. Como é que eu faço isso? Eu coloco os valores separados por vírgula. Então vamos, por exemplo, colocar 5 e 10. Olha lá, ele printou para mim 15. Tá? Então esses são os argumentos da função que a gente define entre parênteses aqui na hora de definir a função e na hora de chamar também. Bom, eu vou reescrever a nossa função aqui para mostrar mais uma coisa para vocês. A gente tem uma keyword chamada return. O que o return vai fazer? Tá? Vocês viram que aqui eu executei, ele printou, né? Mas e se eu quiser retornar um valor dessa função? Para isso eu uso o return, né? Então ele vai pegar o A e vai somar com B e vai me retornar esse valor. E aí eu vou poder usar esse valor em uma variável, colocar em uma variável, usar da maneira que eu quiser. Vamos testar esse negócio. Então, resultado é igual a soma de 3 mais 4. Ok? E vamos ver o resultado. 7. Então o return ele pegou e me retornou esse resultado, né? Que eu fiz dentro da operação que eu fiz dentro da função. Ok? Então antes da gente prosseguir, vamos entender sobre o escopo das variáveis dentro das funções e também no programa de maneira geral. Como é que isso acontece? Eu vou criar uma função aqui para a gente fazer uns testes, tá? Então eu criei essa funçãozinha, eu defino uma variável x e printo esse valor aqui. Ok? Simples assim. Vamos testar? Função funcionando, tá? Vocês viram que eu defini o x aqui dentro, né? O que acontece se eu chamar o x aqui fora da função? Ele vai dar um erro, né? Porque o x não foi definido. Mas como assim eu criei ele aqui e quando eu chamo ele não fala que não foi criado? Porque essas variáveis que estão dentro da função, elas são variáveis locais. Elas só existem ali dentro da função. Beleza? Vamos fazer mais um teste aqui. Se eu criar um x como 10 aqui e não criar nada dentro da função e vamos executar ela para ver o que ele vai puxar no x aqui. Ele retornou para a gente o 10. Por quê? Porque o 10 ele está num escopo por fora. É o que a gente chama de variável global, né? Então, o que ele faz dentro da função aqui? Primeiro, ele procura se tem o x dentro do escopo local daquela função. Se não tiver um valor de x ali dentro, ele vai procurar fora daquele escopo, né? Ou seja, vai procurar uma variável global. Se também não tiver, aí ele vai dar um erro. Mas como aqui no caso a gente definiu x igual a 10, então ele conseguiu printar o x igual a 10 pra gente aqui, tá bom? Então é só um parênteses aí, que as funções que a gente define dentro da função se chamam variáveis locais, elas só existem ali dentro, e as que estão fora se chamam variáveis globais. Então agora eu vou definir duas funções, tá? Uma função que vai pegar o nome e o sobrenome e vai juntar em um nome completo, ok? E outra função que vai pegar o nome, sobrenome e idade
e dentro dessa função ele vai formar uma frase para a gente. Vamos lá. Então vamos começar criando a função que vai fazer o nome completo. Ela vai pegar primeiro o nome, né? E o sobrenome. Ele vai retornar uma junção do nome com espaço mais sobrenome. Vamos testar? Primeira função funcionando. Vamos criar outra função agora. Então vou criar uma variável aqui chamada nome formatado. O que essa variável vai fazer, né? O que ela vai ter como valor? Então eu vou pegar o nome, tá? Eu vou chamar a função nome completo. E agora, ao invés de escrever, né, os argumentos manualmente, que nem eu fiz aqui embaixo, a gente vai pegar e vai passar os argumentos dessa função monta frase para outra função, né, nome completo. Então nome, sobrenome, beleza. E agora o objetivo dessa função é retornar uma frase montada, né? Vamos testar então agora nessa função completa. Monta frase, né? Então ele precisa do nome, sobrenome e idade. Vou colocar aqui. Aí, tá funcionando, então a nossa função, né? É só um exemplo para mostrar para vocês como a gente pode combinar várias funções. Agora eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de como é que a gente usa as funções, né, em um programa mesmo, né? Como é que elas podem ajudar a gente a organizar o nosso código. Então vamos lá, o que eu faço? Eu tenho, digamos, um programa como esse daqui que eu vou tratar dados, né? Então eu tenho que buscar dados ou carregar esses dados, eu tenho que tratar os dados e depois eu tenho que salvar esses dados. Então o que eu faço? Eu faço uma função para cada etapa do meu programa, né? Aqui são só exemplos, né? E aí depois eu posso fazer uma função, como por exemplo essa daqui, run, que ela vai juntar tudo, né, de forma organizada. Então eu consigo tratar cada parte do código de forma independente. Então o que está fazendo essa função run aqui, por exemplo? Ele printa, inicializando o programa, depois ele vai, chama essa função busca dados, né, traz os dados. Depois ele trata os dados e coloca os dados tratados nessa variável dados, né, novamente, e salva os dados. E depois ele encerra o programa. Vamos testar. Olha lá. Então inicializando, buscando, tratando, salvando e encerrando o programa. Então como eu falei, né, essas funções não estão fazendo nada aqui. Mas a função busca dados, por exemplo, poderia acessar um banco de dados, né, poderia abrir um arquivo para pegar dados. A função tratar dados poderia fazer transformações complexas, né? E a de salvar dados também poderia salvar, sei lá, em um repositório na cloud. Ou seja, isso aqui é quase uma ETL, né? O que a gente chama de ETL, ok? É um exemplo para vocês entenderem aí como é que funciona o negócio. Vocês viram como o código fica muito mais organizado quando a gente usa as funções da forma correta? Agora vamos praticar, fazer alguns exercícios aí? Bom, mais uma vez, essas aulas, né, esses notebooks, eles estão no repositório do GitHub. O link está na descrição, lá tem o código todo bonitinho, tá? Para se vocês quiserem ir acompanhando a gente aí. Então vamos lá, primeiro exercício. Escreva uma função chamada maior número que recebe dois números como argumentos e retorna o maior deles, tá? É uma função simples, a gente vai ter que usar um if else aí. Já vou dando uma dica. Então pausa o vídeo, tenta fazer aí. Então se você conseguiu fazer o exercício, parabéns. Se você não conseguiu, não tem problema, a gente vai fazer junto agora, tá? Então, primeiro passo, criar a função chamada maior número, que vai precisar de dois argumentos, ou seja, dois números, num1 e num2. O que eu vou fazer? Eu vou visualizar, né, vou verificar se o num1 é maior que num2. Caso ele seja maior, eu retorno num1. Caso contrário, eu retorno num2. Vamos testar? Maior número 10, 5. O 10 é maior. Vamos inverter? Vamos fazer outro exemplo aqui. 4, 5. O 5 é maior. Ok? Funcionando então o nosso exercício aqui, nosso programinha. Então vamos lá. Exercício 2. Esse exercício 2 ele é bem mais complexo. Qual que é a ideia aqui? A gente pegar tudo que a gente aprendeu até agora, né, desde o começo, e utilizar aqui, né? O que consiste esse exercício 2? A gente vai fazer três funções. A primeira função, ela vai ser chamada maior valor,
né, ela vai receber uma lista e vai retornar o maior valor naquela lista. Depois a gente vai ter uma segunda função chamada remover valor. Ela vai pegar uma lista e vai remover o valor dessa lista. E aí por fim a gente vai fazer uma terceira função que vai usar essas duas, né? E o que essa terceira função vai fazer? Ela vai receber uma lista e ela vai pegar e vai encontrar o maior número e vai remover esse maior número da lista, né? E vai retornar pra gente a lista sem o maior número. Beleza? É um exercício bem legal aí, é muito bom pra gente praticar. Então pausa o vídeo e tenta fazer aí o exercício. Bom, se você conseguiu fazer o exercício, parabéns aí. Se você não conseguiu, não tem problema, a gente vai fazer junto agora. Então vamos fazer em partes, né? Primeira parte, vamos definir a função maior valor. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai criar uma variável que vai armazenar o maior valor, né? A gente vai fazer uma iteração em todos os valores da lista e vai comparar com essa variável para ver se a gente conseguiu alcançar um valor maior que esse. Ok? E por que a gente começa com o primeiro elemento da lista? Porque se só tiver um elemento, o maior elemento é ele mesmo, né? O que a gente faz agora? Uma iteração em todos os elementos da lista, né? Então, for i in lista, if i, ou seja, se esse elemento for maior que o até então maior, então maior é igual a i. Acabando a iteração, a gente retorna o maior. Vamos testar? Maior valor. Funcionando a nossa primeira função. Vamos à nossa segunda função, que vai se chamar remover valor. Vai receber uma lista e a gente vai usar a função remove, lista.remove e um valor aqui, certamente. E ela vai remover esse valor e vai retornar para a gente a lista. Vamos testar. Remover valor, valor 5. Funcionando, certo? Então agora vamos à nossa terceira função que vai juntar as outras duas, né? Então def remover maior. Ela vai receber uma lista, valor maior vai ser igual ao maior valor, né? A gente vai usar a função maior valor, a gente passa a lista. Então a gente passa a lista para essa função, vai retornar para a gente o maior valor da lista. Depois então eu vou pegar a minha lista, né? Vou pegar a função remover valor, vou passar minha lista e vou passar como argumento o valor maior. Salvo na variável lista e retorno a lista. Bom, estão montadas as três funções, agora vamos testar o código completo. Então, vamos testar nossa função remover maior. E eu passo como argumento minha lista. Ele removeu 9. Então, a nossa função está funcionando. Bacana, né? Vamos fazer mais um teste? Vou colocar aqui 23. Agora ele removeu 23. Perfeito. Funcionando. Bom, se você fez todas as últimas 10 aulas, né? Você chegou a um nível aí básico, bom de Python. Dá para fazer muita coisa com essas ferramentas que você aprendeu, né? Isso, na minha opinião, é o mínimo que todo mundo deveria saber de Python. Então, parabéns que você já conseguiu aprender muito mais coisa do que a maior parte das pessoas aí. E eu garanto que essas ferramentas aí, essas coisas que a gente aprendeu, elas vão ajudar muito a gente aí em diversas áreas, né? Seja você um cara que um engenheiro, ou uma pessoa querendo se tornar um programador, ou alguém que trabalha com finanças, o Python ele é bom para todo mundo, beleza? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amiguinhos. Beleza? Valeu!